Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta para comentar com vocês sobre os últimos livros que eu li aí nos últimos meses e também comentar com vocês sobre uns livros que eu acabei esquecendo de mencionar no último vídeo de lidos do mês, livros que eu li no e-book que eu acabei esquecendo de comentar. Enfim, vou falar com vocês sobre essas últimas leituras, essa atualização de leituras. Só que antes de qualquer coisa eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das próximas atualizações, das próximas recomendações de livros. Também vou te convidar para me seguir lá no Instagram e no TikTok, por lá vocês vão ter outros conteúdos também sobre livros e sobre outras coisas também, porque lá no Instagram eu sou, faço conteúdos mais livres também através dos stories. E também quero aproveitar para te convidar para conhecer o meu clube do livro através do Catarse, o link fica aqui na descrição. Nesse mês de setembro nós estamos lendo o romance de época As Aviadoras, eu tô gostando muito, esse livro está disponível no Kindle Unlimited por sinal. Se você quiser fazer a leitura, super dá tempo ainda, a gente já passou da metade do mês, mas é um livro super fluido. Se você quiser ler para conversar com a gente no mês que vem sobre a leitura, fica aqui o convite. E no mês que vem, que vai ser mês de outubro, mês temático do Halloween, nós vamos ler o livro A Última Casa na Rua Needless. Eu tô com altas expectativas pra esse livro, porque eu vi muita gente gostando demais dessa leitura, então estou empolgada. Agora que os recados foram dados, vamos voltar aí, a conversar sobre esses livros, essas últimas leituras. Meu último mês, assim, de leitura, ele foi bem caótico, gente, falando sinceramente, assim, muito caótico. Eu viajei na metade de agosto, enfim, fiquei fora, daí no começo de setembro eu voltei, e daí logo teve Bienal. Então, basicamente, eu passei metade de agosto sem ler nada. Tudo que eu li em agosto foi nas primeiras 2 semanas, tá? E daí, o que eu li depois disso foi o que eu li quando voltei de viagem e já era setembro, então eu vou deixar esses livros pra comentar no mês que vem, sobre as leituras no mês que vem. E daí teve alguns livros também de julho, que eu comentei aqui, que eu acabei esquecendo de falar com vocês que eu tinha lido e tal, então eu vou aproveitar aqui pra dar essa atualizada dessas últimas leituras e também comentar o que eu tô lendo no momento e o que eu pretendo ler em seguida durante esse mês de setembro. Daí, quando a gente começar agora o mês de outubro, eu volto com o vídeo também de leituras do mês de setembro, daí a gente vê aí, tudo que eu consegui ler, se eu consegui, colocar em dia as leituras que eu estava me propondo pra esse mês, vamos ver o que vai sair desse mês de setembro, mas já adianto que já li livros, pelo menos um livro assim que se tornou um grande destaque pra mim desse ano. Já adianto isso, mas já a gente comenta sobre. Bom, no mês de agosto eu tava com alguns trabalhos, li alguns livros pra trabalhos, leituras incríveis e também li livros assim que, chegaram ou já tinha aqui na estante, que eu defini ali na hora que eu queria fazer as leituras. E eu vou começar falando sobre um livro que estava na minha meta pra leituras de 2024, Todo ano eu faço, aquela lista de livros que eu quero ler no ano seguinte, e esse ano eu tô muito contente porque eu tenho conseguido liquidar essa lista com o passar dos meses, eu tenho conseguido colocar essas leituras em dia. E o livro que eu li, dessa lista mais recente, que foi agora no começo, terminei no começo de agosto, foi O Cidadã de Segunda Classe, da Bucha Mecheta. Eu tenho a continuação desse livro, que é As Alegrias da Maternidade, aqui na estante, então eu decidi que eu ia ler primeiro O Cidadã de Segunda Classe, antes de começar esse segundo livro, que também tá na minha lista pra ler esse ano. Então a ideia é que nesses próximos meses aí, antes de o ano acabar, eu conclua essa leitura, eu faço também essa leitura de As Alegrias da Maternidade. E bom, gente, Cidadã de Segunda Classe é um livro muito poderoso, e ele foi escrito por essa autora nigeriana. É um romance autobiográfico, digamos assim. A gente só vai, pelo menos eu não tinha essa informação. Eu fui pra esse livro realmente assim, sabendo o mínimo possível. E quando eu cheguei no final, em que tinha ali a nota, após a leitura, que eu fui descobrir, todo esse teor autobiográfico que a autora colocou na história, na sua ficção. É um livro super curto, gente. Vocês leem realmente, assim, muito, muito rápido. É muito intrigante, muito instigante. Você fica presa na história desde o princípio. Eu, pelo menos, não conseguia largar. É uma história fascinante, muito forte, muito, inclusive, revoltante, tá? Eu terminei a história revoltada. Mas eu fiquei ainda mais revoltada quando eu descobri que era baseada, na vida real dessa autora e que, assim, a vivência dessa autora é apenas uma representação da vivência de muitas outras mulheres também da Nigéria dessa época, e é o recorte que a autora faz. Vivência dela, a experiência dela no seu país de origem durante esse período em que, a gente vai ter a história ali sendo narrada. É como se fosse, assim, a história de formação dela, sabe, assim, dessa garota que é a Ada, ou Ada, que é uma menina que nasce na Nigéria, ela é nigeriana, e a gente acompanha a história dela a partir de mais ou menos os 8 anos de idade dela, ela é uma menininha, assim, uma criancinha, e é uma menina que sempre teve muita sede por conhecimento, ela sempre quis muito estudar, e ela, desde criança, por mais que em várias ocasiões da vida dela as circunstâncias fossem muito contra ela e não a favor desse desejo de estudar, ela foi ali, enfim, fazendo o que estava ao alcance dela para que ela conseguisse alcançar a educação, para que ela tivesse acesso a essa instrução que ela tanto queria. E vale lembrar que o contexto político da Nigéria desse período, que é a década de 60, ele é complexo.
e assim, vem de um histórico de todo o continente africano que passou por diferentes transformações, diferentes outros países dominando, colonizando né, o continente inteiro. E a Nigéria não foi muito diferente disso. Então, no período que a gente tá ali acompanhando a história sendo narrada, a gente vê que a Ada, inclusive, vai, conforme vai crescendo, se tornando uma jovem mulher, né, uma jovem adulta, ela vai se instruindo, vai estudando, e esse estudo vai proporcionando para ela possibilidades, inclusive de emprego ali dentro. Então, ela vai trabalhar até, se eu não me engano, na embaixada, se eu não me engano é isso que ela vai trabalhar ali. E agora eu tô confusa se é dos Estados Unidos ou se é da Inglaterra. Mas se não me falha a memória, porque faz, sei lá, um mês e meio, quase 2 que eu finalizei esse livro, é a embaixada americana. Então ela acaba trabalhando ali por um tempo e é com esse trabalho que ela vai fazer muita coisa na sua vida. Porém, a gente tem um lado muito amargo da história dela, que é o fato de que quando ela ainda era uma jovenzinha, ela ficou órfã e, enfim, né, o que acontece com as mulheres na época ali, né, no país dela. Ela tinha que se casar, né? Então, esse foi um movimento que acabou surgindo na vida dela, né? Essa obrigação de se casar, então ela acaba se casando também muito jovem e é com o dinheiro que ela consegue no emprego dela que ela faz muitas coisas pela família do marido, né? Então a gente tem todo esse contexto em que os homens, né, eles são tratados de uma forma toda especial, eles são, né, colocados assim numa espécie de pedestal e tudo é feito, né, pelo bem-estar deles, tanto pelas mães, as mulheres aprendem isso, né, essa forma de tratamento pelas mães e isso é transmitido para as filhas, né, inclusive para as esposas. Então tem toda essa questão ali, né, de que durante esse período em que ela passou vivendo com esse marido e a família dele, muito do que ela fez foi em benefício do coletivo ali, né, da família inteira, muitas vezes deixando de lado muitas coisas que ela queria fazer por si própria. Então a gente vai acompanhar o período em que esse jovem marido dela, né, que é o Francis, ele vai viajar pra Inglaterra pra estudar, né, o intuito ali no caso é que ele estude e tenha, né, uma educação, sabe, na Europa, pra poder ter um bom emprego e daí suprir pela família e tal. E muito desse movimento dele de sair do país, né, de ir pra um outro país pra estudar, é proporcionado pela esposa dele, pela Ada, né, que tá ali trabalhando e mandando dinheiro pra ele, financiando não só os estudos dele, como também as contas em casa. E com o passar do tempo também, não muito tempo, mas assim, né, num curto espaço de tempo, ela acaba engravidando. Tem também a questão do cuidado com os filhos e tem também esse desejo dela própria de também ir pra Inglaterra, de também se instruir fora do país, ter, assim, uma vida mais digna. Então é algo que ela sonhava pra si e agora pros seus filhos também. Então ela acaba fazendo, né, esse plano de ir embora, de acabar encontrando o marido, na verdade, lá na Inglaterra. E ela vai ao longo de todo esse caminho, né, encontrando muitas dificuldades. Primeiro vindo ali das condições, né, da família dele, questões culturais, questões também econômicas, financeiras, mas ela acaba dando um jeito de ultrapassar tudo isso para conseguir o que ela tanto almeja. E quando isso acontece, a gente vê que ela chega nesse novo país para se tornar essa cidadã de segunda classe que a gente vê que carrega, né, o título do livro. Então, chegando lá, ela vai encontrar inúmeras outras adversidades, agora inclusive com relação a diferenças culturais, diferenças de idioma, diferenças que ela não esperava encontrar por lá, principalmente quando a gente fala sobre uma mulher que já é instruída, que no seu país de origem tinha um emprego, digamos assim, de certo prestígio, né, dentro da comunidade, e que quando chega nesse novo país, ela não encontra as mesmas oportunidades, percebe, inclusive, que vai ter que cortar um dobrado e trabalhar muito mais do que ela imaginava para poder alcançar alguma, sabe, alguma oportunidade boa ali dentro do país em termos de emprego. E tudo isso também com, né, as dificuldades que ela vai tendo com os filhos, né, os mais filhos que vão surgindo ao longo do caminho, as dificuldades envolvendo o casamento dela, envolvendo também as exigências culturais, porque por mais que agora ela esteja num novo país, ela está morando num bairro, né, num local ali da Inglaterra que tem uma comunidade predominantemente africana, não só da Nigéria, mas também de outros países. Então, assim, é um livro que tem muitas camadas, tem muitas coisas, né, que a autora vai colocando dentro da história que fazem parte da própria vivência dela, e como eu falei no começo, né, não só dela, mas o retrato de muitas outras mulheres, né, que vêm dessa mesma origem. E é um livro que você vai lendo, você vai ficando revoltada. Eu fui lendo, né, enquanto uma mulher, assim, eu fui lendo e fui ficando revoltada. O quanto que essa mulher, muitas vezes, abdicou muito de si, trabalhava, dava o seu suor, o seu dinheiro, levava tudo pra dentro de casa, chegava lá, sabe, não tinha nenhum retorno pra si mesma, era só essa vida de servidão, servidão, servidão pras pessoas, pro seu marido, pros seus filhos. Pros filhos, ela até fazia tudo assim com, né, toda enfim, toda a dedicação. Mas pelo lado do marido não havia um retorno, não havia, sabe, não sei, assim, costume cultural de realmente servir ao marido e isso ser visto, assim, como uma espécie de obrigação da mulher
mulher, sabe? Sendo que esse companheirismo não existia, né? Ela dava muito de si, mas não recebia apoio, nem mesmo emocional, em troca. Então, assim, foi um livro que eu fui lendo, fui ficando, ao mesmo tempo que viciada naquele livro, que eu fui engolindo a história, eu fui ficando muito revoltada. E daí, quando eu finalizei a leitura, que eu vi que era uma obra, né, autobiográfica, eu fiquei ainda mais fula da vida. Mas, assim, isso, de forma alguma, né, eu tô querendo dizer isso pra dizer que eu não gostei do livro. Foi um livro que eu amei, eu adorei a história, adorei a experiência de leitura, adorei conhecer mais, né, da cultura, enfim, nigeriana e da história dessa mulher, dessa autora, que foi tão aclamada, que até hoje, né, é extremamente lida pelo mundo todo, mas não consegui deixar de lado os meus sentimentos, sabe, assim, de revolta com a história. Fiquei muito curiosa também pra ver o que vem a seguir em As Alegrias da Maternidade, que pelo que eu entendi ainda é, né, uma história autobiográfica da Buchi Emecheta com relação agora a esse tema, né, que agora a gente vai ter a maternidade tendo o protagonismo nessa história. A gente já viu a maternidade tomando muito destaque na vida dela no primeiro livro, né, então a gente vai ver, eu acho, quais são as novas vivências que ela vai ter envolvendo a maternidade, que ela vai trazer pra essa outra história que eu ainda não li, que eu pretendo ler. Então, deixo aqui a recomendação. Se você ainda não leu, leia. É um livro incrível, maravilhoso, tem contextos históricos, políticos, sociais, culturais, que você vai ficar, assim, realmente muito surpresa de encontrar. É muito rico, mas ao mesmo tempo é um livro que traz muita revolta. Então, fica aí o aviso. Aí, galera, um dos livros que eu esqueci de comentar anteriormente que eu havia lido foi o Como Salvar um Herói, falando agora aqui de um romance de época, que é o terceiro livro da trilogia dos Canalhas. Eu já tinha comentado em vídeos aqui no canal no passado. Eu tinha comprado esses e-books, né, em ofertas, assim, Prime Day, Book Friday e tal, e tava lendo aos poucos. E daí faltava esse terceiro livro, que é o livro da Terceira Amiga. Isso assim, pra dar um contexto de que tem nessa trilogia. É uma trilogia de romance de época que se passa na Inglaterra, do século XIX. E a gente vai acompanhar a história de três amigas, três grandes amigas, assim, da sociedade londrina. E, assim, no começo do livro a gente percebe que as três vão fazer uma espécie de acordo de ensinar uma lição pra um cara, né, assim, da alta sociedade, um cara incorrigível da alta sociedade, e cada uma delas vai escolher um aluno pra isso. E nos 2 primeiros volumes a gente acompanha essas mulheres se apaixonando, né, pelo que deveria ser ali o objeto da sua lição. Enquanto que nesse terceiro livro a história parte pra um rumo um pouco diferente dos livros anteriores, né? A autora quebra um pouco aí, né, essa fórmula e traz uma história de um formato um pouco diferente dos anteriores. Aqui a gente vai ter essa terceira amiga, né, tendo a sua história de amor contada. Ela que é filha de um general, se eu não me engano, e que já tem um pretendente ali, né, pro casamento, pra se casar, né? Esse pretendente é um cara que o pai dela aprova, é um cara que também faz parte das Forças Armadas. Porém, a gente vai acompanhar aí ao longo da leitura essa jovem se aproximando de um outro rapaz que a gente já conhece dessa história, que é o irmão do primeiro protagonista, do protagonista do primeiro livro, que é um cara que ele lutou na guerra, ali, né, na guerra da Inglaterra com a França e tal, ele participou dessa batalha, e ele voltou com muitas sequelas, não só físicas, mas também emocionais, de ter lutado nessa batalha. E ele é um cara que ele não conversa muito com as pessoas, ele é retraído, ele, né, tem ali suas questões, e a gente percebe que, de certo modo, os dois vão se aproximar, eles vão ter uma amizade, vão acabar tendo uma amizade, e ele vai logo de cara descobrir, assim, né, ele é quieto, mas ele observa tudo. Então ele já de cara percebe que existe um acordo entre elas e ele vai desvendar logo no começo do livro, assim, ele já vai falar pra mocinha do livro, né? Ele fala assim, eu entendi, eu já sei qual que é o objetivo de vocês com esses, enfim, né? Esses caras aí que vocês querem dar uma lição. As 2 primeiras se casaram, então agora eu imagino que você também vai pelo mesmo caminho, enfim. Ele desvenda tudo e ela acaba também conversando com ele a respeito desse acordo que elas fizeram, sobre como, né, enfim, ela tem que escolher quem vai ser a sua vítima, né? O seu objetivo de conquistar, na verdade não conquistar, né? Mas melhorar um desses caras. Só que, enfim, a gente vai ter esse contexto ali logo no primeira parte do livro, nos primeiros, sei lá, 2 capítulos, mas a gente vai ver que é com ele que ela vai se aproximar, é com ele que ela vai ter uma amizade e a partir daí a gente vai ver que vai surgir um interesse amoroso, porém um interesse amoroso recheado de outras questões envolvendo a vida dos dois que vão fazendo com que o romance não surja logo de cara, né? Então, logo de princípio, eles não têm esse interesse amoroso. O interesse amoroso vai surgindo muito com o desenvolvimento da trama, ao mesmo tempo que a gente vai ver ali, né, também sendo desenvolvido uma trama de conspiração, digamos assim, sabe? Uma coisa envolvendo crimes, assim, políticos, sabe? Envolvendo traição à coroa britânica, esse tipo de coisa. Então, esse é um livro que ele vai focar mais nessa questão política da época e vai ter mais desse contexto histórico também sendo trazido pro romance, enquanto que nos 2 livros anteriores o foco não foi bem por aí, né? A gente teve personagens que eram da alta sociedade, que tinham sim sua participação aí nessa sociedade londrina, porém de outra forma. E eu diria que esse talvez tenha sido um dos
melhores livros dessa série. Eu acho que o segundo foi o que eu menos gostei. É um livro que tem alguns temas bem interessantes, mas eu acho que a autora desenvolveu umas coisas um tanto quanto problemáticas nesse segundo livro. O primeiro livro, ele é legal também. Assim, é um bom entretenimento, é um romance gostoso, que você se perde nas páginas, mas ao mesmo tempo é um romance que em alguns momentos eu fiquei irritada com os personagens. Já esse último, eu sinto que a autora conseguiu construir melhor tanto o romance quanto as tramas que envolvem, né, os dois personagens. Então eu gostei bastante do que ela fez nesse último livro. Então eu acho que no fim, o terceiro livro se tornou aí pra mim o melhor dessa trilogia. O primeiro livro ficou em segundo lugar e o segundo livro ficou em último por causa dessas questões aí que eu comentei, embora também seja um livro que você, enfim, tem uma boa experiência de leitura, só que a autora trabalhou algumas questões ali na trama que não me agradaram como um todo, então eu acho que esse livro eu deixo por último aí na minha ordem de preferência da trilogia, mas foi um livro que também foi concluído nos últimos meses, aí nem lembro quando foi que eu concluí, mas eu esqueci de comentar aqui com vocês a respeito dessa leitura. Daí outra leitura também que eu fiz no mês de, acho que foi no final de julho, começando agosto, eu tava terminando a leitura de Prazos de Validade da Rebecca Surley, que é a mesma autora de Daqui a 5 Anos e também de Um Verão Italiano. Todos os livros da autora saíram aqui no Brasil pela Paralela, e esse livro aqui tinha uma trama, desde o começo eu já fiquei super intrigada por ele, porque ele tem uma trama muito, assim, curiosa, me deixou muito curiosa a proposta desse livro, e eu nunca tinha lido nada da autora antes. Ele veio aqui pro Brasil e a pré-venda tava em oferta pelo e-book, então eu comprei o e-book na pré-venda, recebi ele no Kindle, li pelo Kindle, depois eu recebi o livro físico, também fiz um vídeo lá pro Reels em publicidade com a editora, quando, né, eu recebi a versão física. Mas falando um pouco aqui sobre a sinopse, a gente tem um romance que vai focar na história de uma mulher que vive uma espécie de realismo mágico na vida dela, que é o fato de que desde a adolescência dela, quando ela começou ali a se relacionar, né, a ter seus relacionamentos amorosos, sempre que ela começa um novo relacionamento, ela recebe um pedaço de papel com o nome da pessoa e o prazo de validade dessa relação. Então, todos os relacionamentos dela foi assim. E agora, né, que ela tá já com seus 30 e tantos anos, tá, né, vivendo a sua vida, enfim, tocando o seu barco, ela conhece um cara que é o Jake. E ela começa a se relacionar com esse Jake, mas contra tudo o que aconteceu até então, ela não recebe um papel com o nome e o prazo de validade. Então isso deixa ela muito intrigada, assim, sabe? De talvez, será que agora é o relacionamento que vai ser pra sempre? Ou o que será? Por que será que esse cara não tem o prazo de validade, né, do relacionamento dele com ela? E aí a gente vai, ao longo da leitura, junto com a Daphne, né, que é essa protagonista, vendo aí qual vai ser esse relacionamento, ao mesmo tempo que ao longo da leitura a gente vai tendo um pouco de contato com os relacionamentos prévios dela, né, sobre um relacionamento que durou um dia, outro relacionamento que durou, né, o mais longo, assim, que durou coisa de 2 anos, mais ou menos, e como esses relacionamentos, cada um deles ali à sua maneira, fizeram parte da vida dela, óbvio, mas também tiveram uma importância em quem ela se tornaria no futuro, ou tiveram uma importância em algo que ela tava vivendo naquele momento, sabe, enquanto o relacionamento estava acontecendo. Aí, lá pra metade do livro, a gente vai ter uma reviravolta, uma informação que surge aqui, que faz com que a gente comece a refletir mais sobre essa questão do prazo de validade desse relacionamento que tá acontecendo no presente, né? Porque assim, a gente vai tendo o relacionamento dela com o Jake sendo narrado no presente. A gente vai, inclusive, conhecer um amigo dela, que é um amigo já de longa data, que foi, inclusive, um cara com quem ela se relacionou um tempo atrás e que teve o prazo de validade, acho que de uns 3 meses. A gente chega até a conhecer, né, um pouco mais sobre esse relacionamento, sobre como surgiu, sabe? Qual foi as condições que isso chegou ao fim e como que eles chegaram nesse momento em que agora, né, no momento presente, ele é o amigo mais próximo dela. Ele sabe, né, a respeito dessa condição aí dos relacionamentos dela, dessa coisa dos papeizinhos que ela recebe, então ele sabe desde o começo. E ela, inclusive, conta pra ele sobre esse Jake, sobre o fato de ela não ter recebido nenhum papelzinho, né, dando o prazo de validade desse Jake. Então a gente tem isso sendo narrado no momento presente. E aí, tipo, no passado a gente vai, né, como eu falei, conhecendo esses outros relacionamentos, inclusive o relacionamento que ela teve com esse seu melhor amigo. E é nessas narrativas do passado que a gente vai tendo novas informações a respeito da vida da Daphne, que a gente vai entendendo mais sobre coisas que aconteceram com ela no passado que vão ter a ver com o que ela tá enfrentando no presente. E as peças aos poucos ali vão se encaixando até a gente chegar no final e entender o que de fato aconteceu. Assim, o que o destino revelou pra esse relacionamento dela do presente com o Jake. E ao mesmo tempo que a gente torce pelo Jake, a gente também tem alguns conflitos, sabe, de sentimentos e de interesses pra própria Daphne, enquanto ela própria vai ficando confusa, vai tendo seus próprios conflitos conforme o tempo vai passando e ela vai se descobrindo, ela vai entendendo mais sobre si e sobre como ao longo da vida essa questão de ter recebido nesses prazos de validade, em certos casos, acabaram moldando muito a forma como ela viria esses relacionamentos, como ela se viria dentro desses relacionamentos, sobre o que ela viveria, né? O que eu vou fazer já que eu
sei que, né, vai ter um prazo de validade, o que eu vou fazer nesse caso? Então, eu acho que um exercício muito legal, inclusive, de a gente refletir enquanto tá lendo sobre a nossa própria vivência, porque não quero dizer nem só aqui em relacionamentos amorosos, né, mas relações no geral, ou até mesmo momentos de vida que a gente tá vivendo, do tipo assim, beleza, se você soubesse, né, o prazo de validade do seu emprego, por exemplo, né, como que você viveria o seu momento presente? Você viveria o seu presente já pensando em como vai ser quando acabar? Ou já se planejando, pensando que daqui, sei lá, um ano vai acabar ou vai estar de outro jeito? Ou, entendeu? Assim, essa questão de a gente não viver o presente pensando que o futuro já tem algo reservado pra nós. E a Daphne, ela sempre soube, né, que o futuro tinha algo reservado pra ela, né, esse fim. Ela só não sabia como esse fim viria, mas em certos casos, saber desse fim, né, levou ela a tomar decisões que talvez não impediram ela de aproveitar o momento presente. E já pro final do livro a gente vai ter também ali uma outra reviravolta, né, envolvendo outros personagens que fazem parte da trama, e uma decisão que um desses personagens toma que pra mim foi um tanto quanto infeliz. Eu fiquei um pouco chateada com relação a essa decisão, porque eu acho que foi uma decisão que essa pessoa não tinha o direito, sabe, de tomar uma decisão dessa, assim, porque envolvia a vida de outra pessoa. Mas, de um modo geral, assim, foi uma leitura muito gostosa, muito fluida, um romance bem surpreendente, porque para além do romance a gente tem, né, todas essas, sei lá, essas reflexões que pelo menos eu fui tendo ao longo da leitura, sabe? E é, sim, um livro curtinho que você vai devorar em poucos dias, se não em um dia só. Mas, enfim, deixa aqui a recomendação pra vocês de prazo de validade, meu primeiro contato com a Rebecca Searle, e fiquei até curiosa pra ler outros livros da autora que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas deixa aqui a recomendação pra vocês desse romance. Agora, deixa eu falar sobre um livro aqui que foi a nossa leitura, a escolha da nossa leitura do mês passado, mês de agosto, lá no meu clube do livro do Catarse, né, que eu já comentei com vocês aqui, que todo mês a gente lê um livro em conjunto. E o livro do mês passado, que foi decidido pra fazermos a leitura, a gente sempre decide em conjunto, foi o Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski. Esse livro, gente, assim, foi um hype nos últimos meses. Aí teve muita gente falando sobre esse livro, muita gente elogiando, falando muito bem sobre essa leitura. E eu tava com altas expectativas sobre essa história que fala sobre um jovem rapaz que vai se descobrir homossexual na Polônia soviética da década de 80. Um período é um lugar em que ser quem ele era correr muitos riscos, sabe? E ele vai descobrindo isso ao longo desse processo, né, ao longo dessa história, que a gente vai ter aqui, de fato, um romance de formação. A gente conhece, né, a história desse rapaz em que ele começa contando a história dele pra alguém. A gente percebe que ele se retrata muito a você isso, você aquilo. Então, a gente já sabe que ele tá contando a história pra alguém como se fosse uma carta, assim, uma longa carta, né, um romance, no caso. E ao longo dessa narrativa que ele vai, né, escrevendo pra outra pessoa, a gente vai entendendo sobre a vida dele, sobre esse contexto político, histórico da Polônia dessa época, né, a Polônia soviética. E a gente tem aqui um período, né, muito turbulento para muitos países, não só para Polônia, mas aqui o autor acaba trazendo ali, né, muito das origens dele, né? Ele que é um autor que é filho de pais poloneses, embora tenha nascido na Alemanha, mas, enfim, né, esse autor conta muito sobre esse período da década de 80, o livro todo se passa ali basicamente na década de 80, na verdade, o presente da história é na década de 80, mas começam uns anos antes, assim, né, tipo, acho que no final ali da década de 70, metade mais ou menos, e a gente vai acompanhar o processo desse rapaz ali no começo da adolescência, né, na sua pré-adolescência, em que a gente vai descobrindo, né, os nossos interesses amorosos, interesses em outras pessoas, e ele se percebe interessado por rapazes, né? E como desde muito jovem ele percebia, né, que isso não era algo bem visto na sua sociedade, na sociedade que ele vivia na época, e ainda assim algo perigoso, né? Porque na época a Polônia ali onde ele morava, né, o pedaço de país onde ele morava, que assim, gente, foi um processo não muito longo, né? Foi até que bastante rápido, mas talvez complexo, assim, que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial acabou e a Alemanha foi derrotada pelos soviéticos, a União Soviética acabou dominando muitos territórios, inclusive territórios que foram alemães, inclusive a Alemanha ali foi dividida no meio, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A parte oriental foi, né, ali dominada pela União Soviética, enquanto que a parte ocidental teve muito dedo dos Estados Unidos. Aí teve o Muro de Berlim, né, que foi cair, sei lá, só no final da década de 80. Então, muitas questões históricas e políticas que envolvem esse período do pós-guerra, né, de 45 até quase ali a década de 90, em que essas duas grandes potências mundiais estavam, assim, disputando entre si numa guerra que foi conhecida como Guerra Fria, né, que foi essa guerra em que eles não estavam guerreando de fato, né, com bombas nem nada, mas havia, né, essa tensão política, não só por dominação, né, de diferentes territórios, como foram fazendo ao longo dos anos, inclusive por isso foram surgindo outras guerras, né, como por exemplo as guerras do Afeganistão, guerras ali do Oriente Médio, né, envolvendo ali países que estavam sendo dominados, seja pelos Estados Unidos, seja pela União Soviética. Não sei se vocês vão entender e lembrar disso, mas foi o que aconteceu, né? E na Polônia não foi diferente, né?
houve essa dominação pela União Soviética de parte do território da Polônia. Então é dentro desse cenário, desse contexto histórico e político que o Ludwig, que é esse protagonista, ele vai fazer essas descobertas sobre a sua própria sexualidade e já na fase, assim, da adolescência, início da vida adulta, né, ele vai participar de um acampamento agrícola, em que eles vão ali estar trabalhando no campo, né, plantando, colhendo e tal. É que ele vai conhecer o Janusz, que é o rapaz por quem ele vai se apaixonar e com quem ele vai se envolver. E a gente tem, inclusive, até aqui a menção de um livro que vai ser muito importante na vida dele nesse processo de autodescoberta da sua sexualidade, que é o Quarto de Giovanni, do James Baldwin, né, o autor norte-americano, que não só falava sobre sexualidade, mas também sobre diferentes outros temas, como principalmente ali no movimento negro da época. Então, o Janusz e o Ludwig vão acabar se envolvendo ali nesse relacionamento amoroso que vai ser, né, aquela coisa de ser mantida em segredo, já que existia, né, toda essa questão proibitória envolvendo pessoas que se relacionavam, né, pessoas do mesmo sexo que se relacionavam. Enfim, a história vai, né, ser narrada muito pela perspectiva dele sobre essa questão do relacionamento e também, ao mesmo tempo, ele vai narrando, assim, o crescimento dessas tensões que aconteciam dentro do país até culminarem nas revoluções populares que aconteceram no final da década de 80 na Polônia contra, né, o poder soviético, né, contra a União Soviética e tudo que eles faziam ali dentro da Polônia, porque a princípio, né, assim, a ideia, né, a princípio, depois que a Alemanha foi derrotada ali na Segunda Guerra Mundial, a princípio, a ideia era que, né, ali, os soviéticos, eles vão, assim, eles vão dominar aqui pra poder, né, botar tudo em ordem, depois de botar a casa em ordem, depois a gente devolve o país pra vocês. Só que se passaram muitas décadas nisso, né, dentro desse... as pessoas vivendo sob o domínio de um país que não era o seu. Isso foi gerando muitas revoltas nas pessoas, né, por quererem a sua independência e também porque o domínio da União Soviética sobre os poloneses resultava em várias outras coisas, como, por exemplo, inflação, falta de acesso a itens básicos, falta de acesso à saúde. Então tinha muitas questões que a gente vai inclusive vendo aqui, né, sendo narrado ao longo do livro, que implicaram na presença da União Soviética ali, né, na Polônia. Então eles queriam a sua liberdade, por isso também surgiram vários movimentos. E o próprio Ludwig, ele vai se mostrar, assim, bem insatisfeito, sabe, com a forma como eles vivem. Inclusive, em várias ocasiões ali, ele fala, né, pro Janusz que ele gostaria de ser livre, de viver livre no Ocidente. E daí o Janusz, que ele tem uma visão um pouco mais conformista da coisa, né, ele sempre tentava fazer o Ludwig ver pela visão dele, né, de que, tipo assim, dá pra você viver aqui em paz, só tem que jogar as regras do jogo, só tem que fazer tudo de acordo, sabe? Então ele tem aquela visão mais conformista, enquanto que o Ludwig, ele é mais, sabe assim, ele é mais contra, ele é mais revoltado, ele quer fazer alguma coisa, ele quer viver da forma como ele acha que ele deveria viver, com a liberdade de ser quem ele é. Então, vira e mexe, ele acaba comentando sobre essa ideia dele de saírem dali, de saírem da Polônia, de irem pra outro país. E a gente vai acompanhar, né, todo o desenvolvimento aí dessa história. Muito essa questão geopolítica que estava acontecendo na época e também ali com o relacionamento dos dois que vai sendo desenvolvido ali ao longo da leitura. E a gente vai chegar no ponto ali de entender, inclusive, né, quais são as condições pelas quais ele tá escrevendo esse texto para o Janusz. Então, a gente tem um romance que é muito emocionante, escrito com uma escrita quase poética, assim, é muito bonita, na verdade, a escrita que o Thomas Jedrowski usa pra trazer essa história. Em alguns pontos ela é até bem melancólica, assim, mas ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, foi um livro que me pareceu em alguns momentos mais longo do que ele é, porque poucas coisas interessantes, sabe, acontecem ao longo da leitura. Pelo menos na minha visão, assim, enquanto eu tava lendo, eu tive essa impressão de que poucos acontecimentos realmente empolgantes, sabe, eram trazidos dentro da leitura pra que eu ficasse empolgada e curiosa pra continuar a leitura. Então, em alguns momentos eu achava a leitura um pouco, sabe, parada, sabe assim, que o ritmo caía um pouco, mas nem por isso foi uma leitura ruim, muito pelo contrário, eu gostei da história, gostei da leitura, porém com algumas ressalvas, assim, não foi pra mim esse livro perfeito, 5 estrelas maravilhoso que eu vi muita gente comentando. Já li outros livros com a mesma, não com a mesma proposta, mas com uma ideia semelhante, né, sobre essa questão de romances proibidos, né, entre homens em uma época em que as coisas não funcionavam como funcionam hoje, em que havia toda uma repressão muito mais intensa. Enfim, né, eu acho que eu fui com altas expectativas pro livro, achando que seria um favorito, mas pra mim foi uma boa leitura, porém não se destacou tanto quanto eu imaginei que fosse. Mas deixo a recomendação pra vocês, porque é sim um livro muito, muito bom, só não funcionou pra mim como eu imaginei que fosse funcionar. Agora a gente vai falar sobre as leituras que eu definitivamente fiz no mês de agosto. Lembra que eu falei que nas primeiras 2 semanas de agosto, né, a primeira quinzena ali, foi a época em que eu estava lendo alguma coisa, e depois disso eu basicamente não li nada. E só fui ler depois que voltei de viagem no começo de setembro. Então, os 2 livros que eu li nessas 2 primeiras semanas, né, eu concluí alguns na primeira semana, depois li outros nas outras 2, enfim, no começo de agosto, né?
Como assim? Teve um Gente que eu amei. Gente, eu amei tanto essa história. E eu fiquei sabendo que vai virar filme. Tem adaptação prevista para O Amor Depois da Minha Vida, da autora Christie Greenwood. E que livro, assim, gostoso de ler. É porque, assim, você... Não tem nem palavras pra dizer, assim, quão gostosa é essa história, divertida, traz uma mensagem importante e ao mesmo tempo que de uma forma muito leve. A gente acompanha aqui a história de uma protagonista que é a Delphi. Ela é uma jovem mulher ali, ela tem seus 20 e poucos anos, 27, se eu não me engano, 20 e tantos anos já, na verdade, assim. E ela leva uma vida muito solitária. A gente vai entendendo melhor ao longo da história por que ela é tão solitária assim. Mas ela vive sozinha em um prédio de apartamentos. E, assim, ela basicamente, no começo do livro, vai engasgar com um pedaço de hambúrguer, né? Ela tá em casa ali de pijama, toda largada, prestes a comer o seu hambúrguer e assistir alguma coisa na TV, quando ela engasga com um pedaço de hambúrguer e ela morre. Daí ela vai parar no pós-vida. E nesse pós-vida ela vai ser recebida por uma jovem, uma mulher, que vai ser a terapeuta do pós-vida dela, alguma coisa assim. E ela vai explicar, né? Tipo assim, não, você morreu, a partir de agora as coisas vão ser um pouco diferentes. Ela fica naquela assim, mas como assim eu morri? Como assim eu morri? Que não sei o quê. E daí, tipo assim, logo depois, nesse pós-vida, ela vai acabar conhecendo um carinha, que é o... acho que é Josh o nome dele. Já não lembro mais o nome dele. Mas enfim, ela conhece esse cara e daí eles têm um momento assim super mágico e ela fica encantada com ele encantada com ela. E daí, tipo assim, ela pensa, putz, agora no pós-vida a coisa vai dar certo, mas acontece que não, porque esse cara foi parar ali por engano, não era pra ele estar no pós-vida. Ele não morreu. Só que ela sim. E ele é enviado de volta, né, pro mundo dos vivos, pra Terra, e ela fica naquela, tipo assim, cara, sabe, o que eu vou fazer agora e tal? E ao mesmo tempo ela fica refletindo, né, sobre essa questão de que, tipo assim, ela morreu, não tinha feito grandes coisas, não tinha vivido grandes coisas realmente, né? E daí essa moça, que é a terapeuta dela do pós-vida, vai propor pra ela uma coisa. Essa moça, ela é apaixonada por livros de romance, ela gosta de todos os clichês de romance, ela é apaixonada, já leu vários autores, inclusive aqui tem várias referências literárias a livros de romance, inclusive peguei várias, assim, né, de já ter lido e achei incrível como a autora encaixou. Mas basicamente ela vai propor, assim, pra Delta, ela vai falar, olha, se você conseguir fazer com que esse rapaz te beije, porque, né, eu sou do amor, eu quero que dê certo, né? Ela fala assim, eu vou mandar você de volta, você tem 10 dias pra conseguir que esse menino te dê um beijo. Ele tem que te beijar. Se você conseguir isso, você vai voltar pra Terra, você não vai continuar morta, você vai voltar a viver. Daí ela volta com essa missão e super empenhada em, né, realizar essa missão, e daí a gente vai ver a história correr a partir dos acontecimentos que ela vai viver dentro desses 10 dias, dentro dessas tentativas, né, de ela conseguir recuperar a sua vida, ao mesmo tempo que nesses 10 dias ela vai viver muito mais coisas do que ela viveu nos últimos anos da vida dela. E ela vai também ao longo, né, desse curto tempo, entendendo que de fato ela não tava assim, vivendo uma vida com significado. Ela tava basicamente sobrevivendo. E é uma coisa que eu acho que assim, muitas pessoas que vão ler esse livro, que é um romance muito leve, muito despretensioso, talvez vão sair com essa mensagem e talvez com essa identificação, né, essa identidade com a personagem, você se identificar mesmo com ela, no sentido de você se questionar, será que eu tô vivendo a minha vida realmente assim, tipo, buscando viver coisas que vão dar sentido, então que vão fazer com que eu sinta que vale a pena viver? Ou será que eu tô só sobrevivendo mesmo? Porque a Delphi, ela só percebe que, tipo assim, ela tinha coisas a viver, que ela tinha coisas a perder, quando ela perde tudo realmente. Quando ela perde a vida e ela não tem mais chance, né, oportunidade de ver grandes coisas. É quando ela tem essa segunda chance, né, de voltar pra Terra, que ela vai realmente entender, né, tipo assim, perceber de uma vez por todas que sim, ela não tava vivendo uma vida com significado, a vida dela tava sendo, assim, qualquer coisa, sabe? E ela, nesses 10 dias, vai entender de fato o que é o real significado de viver. E isso não tá relacionado exclusivamente ou apenas a um relacionamento amoroso. Tem a ver com todas as relações que a gente cultiva ao longo da vida e sobre como em muitos casos a gente nem se dá o trabalho, sabe, de fazer reais relacionamentos que vão ter conexão realmente com as pessoas, sabe? Então esse é um livro que vai trazer, né, essa mensagem que eu acho que pode gerar identificação em várias pessoas, ao mesmo tempo que te traz uma leitura muito leve e muito divertida, porque tem muitos momentos desse livro que você vai dar muita risada. Então esse é um livro que eu com certeza vou continuar indicando aí nos próximos meses. Se você ainda não leu, coloque aí na sua lista, dê uma chance pra essa história. Essa edição tá toda bonitinha com corte. O que eu achei só uma pena é que não tem orelha, mas enfim, né? Uma leitura muito gostosa que, enfim, acredito que você vai fazer a leitura e vai se apaixonar. E aqui atrás tem um aviso de conteúdo adulto, porque vai ter, sim, 2 cenas de sexo nesse livro. Mas, gente, assim, ó, juro pra vocês, não é um décimo do que cenas de livros que, né, eu já li antes de romance, que nem tem aviso de conteúdo adulto. Então, ele tem esse aviso porque realmente vão ter 2 cenas em que 2 personagens aqui vão se envolver de forma sexual, porém não é
deve durar uma página e não é nada descritivo, né? Tipo assim, é bem sutil. Não é aquela coisa que vai tomar muito tempo ali, né, da leitura. É bem sutil mesmo. Então, se você não gosta de livros com hot, você pode pegar esse livro pra ler, porque você vai passar por essas cenas, sim, de forma rápida. Se você quiser, você pode até pular também, né? Porque é coisa... Sério, gente, assim, é uma página, meia página. Quem gosta de livro de hot, né? Quem quer encontrar isso em livros, e pegar esse aqui, ver que é conteúdo adulto e for esperando um romance com muito hot, vai se decepcionar, tá? Porque ele não tem tantas cenas de hot assim, não é um livro hot. Ele só tem um aviso de conteúdo porque realmente esse conteúdo existe, mas não é nada como, sei lá, uma Ellie Hazelwood da vida, assim, sabe? Então é muito tranquilo, pode ir sem medo. Agora, a próxima leitura que eu concluí também em agosto foi o Como Terminar uma História de Amor, da Yulin Kuan, que é um livro que, assim, é um romance, né? Ele promete aí um romance, realmente é um romance fofo e tal, um romance que vai ser trazido ao longo da leitura, mas é um romance que ele, assim, a autora pegou o romance e mergulhou num drama, tipo assim, tem uma alta dose de drama nesse livro, porque a história desses protagonistas, ela começa de uma forma muito chocante. Tem a ver com a morte da irmã da protagonista aqui, que é a Ellen Zhang, esse é o sobrenome dela. Ela que vem dessa família de origem chinesa, que, né, migrou para os Estados Unidos e tal. Então, ela vem dessa família que tem certos costumes, certas formas até mesmo de lidar com as filhas que trouxeram certas cicatrizes na vida dessas irmãs. E em dado momento ali da vida, a gente vê que essa irmã dela, né, a irmã da protagonista, faleceu. E existe uma conexão desse protagonista, que é o Grant. Ele tem certa relação com a morte dessa menina. E a gente vai ver que existe ali todo esse passado de culpa, de ressentimento, de angústia envolvendo os dois. Esse acontecimento da morte da irmã dela e tal acontece quando ela tá no ensino médio. Então, enfim, foram vários anos atrás. Agora, no momento presente, eles têm seus 30 e poucos anos, né, os dois. Que é quando eles vão se reencontrar. Porque ela é uma autora de livros de romance de sucesso. E ele tá por trás do roteiro da adaptação do livro dela. Então, eles vão acabar trabalhando juntos aí nesse projeto de adaptação dessa história. E vai ser inevitável, né? Eles vão precisar se relacionar ali dentro do âmbito profissional. Porém, ao longo da história, a gente vê que existe essa questão do ressentimento, essa questão desse passado que eles carregam juntos, que vai interferir um pouco ali na forma como eles vão lidar com essa reaproximação durante esse período em que eles vão estar trabalhando juntos. E é claro que a gente vai ver ali, obviamente, né, uma história de amor surgir entre os dois. E o título é Como Terminar uma História de Amor, porque justamente eles estão ali tanto tentando resolver a própria deles, mas principalmente, além de tudo isso, tem a questão da história que eles estão adaptando para as telas. Então, existe essas duas histórias sendo finalizadas aqui, então a gente vai ver muito das duas coisas. É um livro que ele vai ter bastante romance, mas ele também tem bastante drama, por conta de todo esse passado dos dois, e também por conta de questões envolvendo a família dela, né, principalmente a família da Ellen. A forma como a relação dela com a própria família é um tanto quanto conturbada, não só pelo que aconteceu com a irmã, mas também pela forma como os pais dela sempre trataram as duas. Então existe essa questão, né, do ressentimento familiar, ao mesmo tempo que o ressentimento pela figura do Grant, né, pelo que ele representa para essa família, em termos, né, de um passado muito doloroso. E a gente vai ver, né, todo esse processo desse romance que vai surgir, que vai encontrar ali certas pedras ao longo do caminho. Foi um livro que eu li, assim, bastante rápido. Foi uma leitura muito fluida, envolvente, imersiva. Só que foi mais do que eu tava imaginando, porque eu achei que eu fosse encontrar aqui um simples romance, assim, sabe? Com um pouco, talvez, até de comédia, mas foi bem mais dramático do que comédia. Não tem nada de comédia, na verdade, assim, é bem dramático, na verdade. E o processo, né, de também a gente ir se apaixonando por esse casal, vendo eles também superarem, né, essas questões que eles têm com o passado deles, e também superar essa questão de eles acharem que não tem como ficar juntos por causa do que aconteceu no passado, enfim. Foi um livro que eu acabei gostando bastante de ter lido. Tem alguns momentos na história em que eu fiquei um pouco incomodada com algumas questões envolvendo decisões da própria personagem, assim, mas assim, gente, coisa de romance, sabe? Assim, é coisa que já aconteceram em outros livros que me dão uma incomodadinha, mas nada que me fizesse desgostar da história ou achar que foi uma história mal contada. Muito pelo contrário, eu gostei bastante do livro. Deixo aqui a recomendação caso você ainda não tenha lido e goste, né, de livros que vão ter essa pegada mais dramática dentro da história. Porque, inclusive, aqui a autora traz no começo do livro aqui uma nota avisando sobre, né, aviso de conteúdo sensível com relação, né, à perda de um familiar e tal. Então, deixo aqui a recomendação caso você curta esse tipo de livro. E por fim, pra finalizar essa parte de livros lidos, vou comentar com vocês sobre a minha leitura de Vou Te Aceitar um Gato, de Ishida Seo. Peço perdão porque eu provavelmente estou falando o nome da autora errado. Seja o nome, sobrenome, devo estar errando. Essa autora aqui é uma autora japonesa que escreveu esse livro. Tem o título
muito fofinho, e a capa também super fofa, que saiu pela Intrínseca. É mais um livro daquele gênero de literatura de cura, né, que a gente vai ter histórias que vão ser mais fofinhas, mais de aquecer o coração, e que vão trazer histórias de pessoas que vão passar por um processo de cura, enquanto que você talvez passe por esse processo junto com os personagens. Aqui no caso a gente tem uma clínica, que é uma clínica psiquiátrica, né, que vai tratar de questões emocionais dos personagens, até mesmo mentais, enfim. Só que é uma clínica muito não tradicional, digamos assim, porque o remédio que o médico receita ali é sempre gatos. Então, se você chega lá com um problema, ele vai te receitar um gato de acordo com o seu relato. E a gente vai ter aqui 5 capítulos, se eu não me engano são 5 ou 6. Deixa eu até confirmar aqui, porque eu acho que são 5. 5 capítulos. Cada capítulo é a história de um personagem diferente que vai estar lidando com uma diferente questão, seja envolvendo o seu presente, seja envolvendo o seu passado, seja envolvendo algo que essa pessoa está enfrentando. E o fato de que todas essas pessoas em algum momento vão ficar conhecendo nessa clínica e vão acabar se consultando com esse médico que vai receitar um gato. E a gente vê como que ao passar da história, né, dessas pessoas, elas vão realmente se curando daquilo que as machuca através do período, né, que elas vão passar com esses gatinhos. E toda essa questão da parte mágica da clínica vai ter um fechamento no final do livro, que eu achei bem interessante, né, que é um realismo mágico, mas que vai ter sim uma explicação no final pra forma como tudo chegou a acontecer, da forma como acontece. Eu comecei a ler esse livro antes de viajar e só terminei na volta, então eu acabei ele agora no começo de setembro, mas eu vou colocar ele aqui nas últimas leituras porque, né, eu li mais da metade dele em agosto e só realmente finalizei. Acho que eu li os 2 últimos capítulos quando voltei de viagem. E foi um livro muito fofo, muito gostosinho de ler. Rapidinho também, né? Com aquelas histórias aconchegantes. Porém, eu senti que... Eu não sei se foi pela quebra na leitura que eu acabei fazendo, né, por causa da viagem, mas eu senti que o ritmo do livro não foi o mesmo pra mim, né, ao longo da leitura. O último capítulo, por mais que seja um capítulo de fechamento, com várias coisas que vão ser reveladas, assim, acerca da clínica, acerca do médico, apesar de tudo isso, foi um final que demorou muito pra eu, né, passar. Os últimos capítulos foram os mais penosos, assim, os que eu mais demorei realmente pra ler e concluir a leitura. Mas, de modo geral, foi uma leitura que me agradou. Não vou dizer assim que foi perfeita, que foi maravilhosa, que foi um dos favoritos, não foi, mas foi uma boa leitura, assim, de passatempo pra, enfim, né, conhecer histórias e ficar com o coração quentinho ao longo da leitura, mas ao mesmo tempo não foi, assim, uma super leitura. Então, deixo a recomendação aqui pra quem gosta do gênero, pra quem gosta de livros com gatos. Eu acho que os gateiros vão muito amar esse livro, mas pra mim foi só uma leitura ok, tá? Então, fica aqui mais uma leitura concluída aí nos últimos tempos. Daí eu vou comentar por alto agora do que eu tô lendo no momento, tá? Eu acabei de concluir um livro, estava amando e ainda estou. E vou falar também sobre o As Aviadoras, né? Que é a minha leitura do momento aí com a galera do clube do Catarse. Eu tô gostando muito do livro, muito mais do que eu imaginei que fosse. É um romance histórico que se passa nos primeiros anos da década de 40, nos Estados Unidos, no período ali, é claro, né, da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar a presença de mulheres aviadoras no treinamento de jovens rapazes que iriam lutar na guerra pelo lado do Reino Unido, ali, né, da Inglaterra. Vou falar melhor depois, né, no mês que vem, a respeito dessa trama, do que eu achei do livro, qual é o contexto geral da história. Aqui só trouxe realmente, assim, sabe, um apanhado pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata, mas eu tô gostando muito do livro. E foi escrito pela Lorraine Heath, que é a mesma autora de vários outros romances de época que saíram aqui no Brasil já, se não me engano, inclusive pela própria HarperCollins. Os outros livros da autora que eu tinha visto eram romances de época mais da época da regência, assim. Esse aqui já é um pouco mais recente, assim, né, que é do período de guerra. Daí, outro livro que eu concluí hoje e que eu amei, vou fazer um vídeo aqui pro canal sobre ele, inclusive, foi o Impostora, da R.F. Kuang, meu primeiro livro dessa autora lido. Ela já publicou outros livros que fizeram muito sucesso, só que esses outros livros dela, eu não tive tanto interesse assim de ler, não. Esse aqui, assim que saiu, eu já fiquei morrendo de vontade de ler e eu amei a leitura. Vou fazer um vídeo específico sobre ele depois, comento melhor com vocês o que foi que eu achei da história, mas assim, já adianto que gostei muito dessa história. Agora, eu vou comentar com vocês sobre 2 livros que eu quero ler ainda esse mês de setembro e, assim, não sei exatamente o que setembro vai me aguardar com relação a leituras, porém, tem 2 livros aqui que eu tô com pretensão de ler, né, nas próximas semanas, que são A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, que é um livro aí que eu coloquei na minha meta de livros pra ler ainda esse ano. Um livro que eu acho que eu vou ler bem rapidinho, talvez em 1, 2 dias eu concluo essa leitura. Enfim, tem altas expectativas pra essa história, então assim que eu ler também eu compartilho com vocês. Vou também atualizando vocês lá no Instagram das minhas últimas leituras, então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo. E também quero tentar ler aí nesse mês O Casal Perfeito, da Ellen Hildenbrand, que é uma espécie de suspense, só que, né, um suspense que começa com um romance, que começa com um casamento, né, o pessoal que tá indo pra um casamento numa ilha e tal, só que aí aparece um corpo e daí só pode ter sido alguém que tá ali naquele casamento, né. Esse livro foi o que originou a série O Casal Perfeito,
Perfeito, que sai pela Netflix, inclusive tem até esse cintinho aqui do livro. Então eu quero muito poder fazer essa leitura e assistir a série também, né? Ainda não assisti nada, mas eu vi que tem bastante gente curtindo a série e teve algumas pessoas falando que lembrou um pouco The White Lotus, que é uma série que eu amo, inclusive ansiosa pela terceira temporada, mas é outro livro aí que eu espero conseguir ler agora nesse mês de setembro e quem sabe aí, né, ler alguma outra coisa que surja ao longo do caminho. Mas esse era o vídeo de hoje, essas são as atualizações das minhas últimas leituras, as minhas expectativas de futuras leituras para esse mês e pro mês que vem, né, para outubro, vai ser uma história à parte, um vídeo à parte. Eu volto aqui pra gente comentar sobre as leituras de setembro e também sobre as minhas pretensões de leituras para outubro, o mês temático aí do horror. E me contem aqui nos comentários qual desses livros que eu comentei aqui, se vocês ficaram com vontade de ler algum deles, qual que vocês gostariam que eu trouxesse resenha aqui pro canal. Comenta o que você pretende ler no mês de outubro. Vamos falar sobre, né, as suas pretensões de leitura também. Vou ficando por aqui, não se esqueça de agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. Sério, muito, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau, tchau!